Existe uma descoberta confuciana perturbadora sobre a velhice que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Você passou a vida inteira construindo sua identidade sobre alicerces que inevitavelmente desaparecerão. Seus relacionamentos, sua aparência, sua força física, seu papel social. Tudo isso é areia movediça disfarçada de fundação sólida. Mas, há mais de 2.500 anos, um dos maiores sábios da humanidade mapeou exatamente o que acontece quando essas estruturas externas começam a ruir. E, mais importante, ele revelou 4 pilares internos capazes de transformar a velhice não em declínio, mas em libertação. O problema é que a maioria das pessoas constrói esses pilares tarde demais, ou nunca. A pergunta que fica é: você está preparando seu espírito para essa fase inevitável ou está apenas adiando um colapso existencial? Confúcio foi um sábio chinês que viveu há mais de 2.500 anos e revolucionou não apenas a filosofia, mas também nossa compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente livre. Enquanto a maioria dos pensadores focava em conquistas externas e prazeres mundanos, esse mestre dedicou a vida a mapear os territórios da autonomia moral e da liberdade interior. Seus ensinamentos sobre ética, razão e dignidade humana continuam transformando vidas milênios após sua morte. Mas existe um aspecto de seu pensamento raramente explorado: suas reflexões profundas sobre como preservar a essência do ser humano justamente quando o mundo exterior começa a desmoronar na velhice. Confúcio observou um padrão devastador na experiência humana do envelhecimento. A maioria das pessoas constrói a identidade inteira sobre fundações que são, por natureza, temporárias, relacionamentos que se desfazem, papéis sociais que se tornam irrelevantes, corpos que perdem vitalidade, reconhecimento que desaparece. Ele via repetidamente o mesmo cenário. Pessoas que foram bem-sucedidas, amadas e admiradas chegam à velhice e experimentam um colapso existencial profundo. Por quê? Porque nunca desenvolveram aquilo que ele chamava de autonomia interior, a capacidade de encontrar significado e valor em si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Confúcio ensinava: o homem superior busca em si mesmo, o homem inferior busca nos outros. A dependência do mundo exterior funciona perfeitamente, até deixar de funcionar. Na juventude, é fácil ignorar essa vulnerabilidade. Há sempre alguém por perto, sempre algo acontecendo, sempre uma distração disponível. A energia física compensa a fragilidade interior. Mas a velhice dissolve essas ilusões com precisão cirúrgica. Os filhos saem de casa e constroem suas próprias vidas. O parceiro pode morrer ou tornar-se um estranho emocional. Amigos desaparecem, por distância, doença ou morte. O trabalho que dava propósito termina. O corpo, que obedecia aos comandos da mente, começa a impor suas próprias regras. E, de repente, a pessoa se vê diante de um espelho implacável. Quem sou eu quando tudo isso desaparece? Confúcio identificou que a maioria responde a essa pergunta com pânico existencial. Tentam desesperadamente manter as estruturas externas intactas, forçam relacionamentos que já morreram, apegam-se a papéis sociais obsoletos, negam a realidade física do envelhecimento. O resultado é uma velhice marcada por amargura, ressentimento e solidão profunda. Mas existe uma alternativa, cuidadosamente mapeada pelos ensinamentos confucianos. Não se trata de eliminar o sofrimento da velhice, isso seria ingênuo. Trata-se de construir pilares internos tão sólidos que, quando o mundo exterior desmorona, você descobre que ainda está de pé. Mais do que isso, você descobre uma liberdade que era impossível quando sua identidade estava amarrada a fatores externos. Confúcio dizia: aos 60, meu ouvido estava sintonizado. Aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. A questão urgente não é se você envelhecerá. Todos envelhecem. A questão é se você está construindo, agora, os alicerces que determinarão se sua velhice será um naufrágio ou uma libertação. Porque aqui está a verdade perturbadora. Não existe terceira opção. Ou você desenvolve autonomia interior, ou se torna escravo das circunstâncias que inevitavelmente se voltarão contra você. Mas os ensinamentos confucianos não foram apenas um diagnóstico. Eles ofereceram o caminho.
4 pilares específicos que, quando construídos conscientemente, transformam a experiência da velhice de declínio existencial em expansão da liberdade interior. O que emerge dessa sabedoria milenar é uma estrutura prática, princípios que qualquer pessoa pode começar a cultivar, independentemente da idade. Não são abstrações distantes da realidade. São fundações concretas para uma vida que mantém significado e dignidade, mesmo quando tudo ao redor se transforma. Confúcio revelou que essas 4 estruturas funcionam como pilares de um templo interior. Quando bem construídos, sustentam o espírito humano através de qualquer tempestade externa. Quando negligenciados, nenhum sucesso mundano consegue compensar sua ausência. A pessoa desmorona junto com suas circunstâncias. E aqui está o que foi descoberto sobre preservar a essência humana através do envelhecimento. Existe uma ordem específica de desenvolvimento, uma hierarquia de prioridades que, quando seguida, cria não apenas sobrevivência, mas florescimento existencial, mesmo na velhice. Cada pilar se conecta ao próximo, formando uma arquitetura completa da autonomia interior. A promessa não é felicidade fácil, nem juventude eterna. É algo mais profundo. A capacidade de olhar para si mesmo no espelho aos 70, 80 ou 90 anos e reconhecer alguém livre, íntegro e autônomo, alguém que não precisa mais de validação externa. Confúcio dizia, não ter que justificar nada, provar nada, simplesmente viver como acredita ser correto. A consequência de não desenvolver esse pilar é uma velhice marcada por amargura. Ninguém me valoriza. Ressentimento. Fiz tudo pelos outros e agora estou abandonado. Um lapso identitário, porque o reflexo no espelho alheio, no qual você sempre se baseou, agora mostra indiferença ou ausência. 4º pilar. Fidelidade a si mesmo. A forma mais profunda de liberdade. Este é o pilar culminante, a síntese dos 3 anteriores. Confúcio identifica aqui o significado último da autonomia. Viver de modo que cada dia, cada ação, cada escolha seja a expressão autêntica de quem você realmente é. Confúcio ensinava, fidelidade a si mesmo não é egoísmo, é integridade. É a recusa de trair seus próprios princípios, mesmo quando seria mais fácil, mais confortável, mais socialmente aceitável fazer o contrário. É manter conexão com o núcleo moral do seu ser, mesmo quando o mundo conspira para que você se perca. Confúcio observava um padrão consistente. Pessoas que traem a si mesmas repetidamente, que ignoram suas próprias necessidades, que violam seus próprios valores, que vivem vidas inautênticas, acumulam uma dívida existencial, que cobra juros na velhice. Elas chegam ao final da vida e percebem que nunca realmente viveram. Foram personagens em um script escrito por outros. Este pilar se manifesta em gestos aparentemente pequenos, mas profundamente significativos. Uma pessoa que veste roupas cuidadas todas as manhãs, mesmo sabendo que ninguém virá visitá-la, faz isso não por vaidade, mas como ato de amor próprio, como afirmação diária: eu importo. Minha experiência tem valor, mesmo sem audiência externa. Outros cultivam plantas não pela colheita, mas pelo cuidado em si. Fazem exercícios matinais para que o corpo não enrijeça. Escrevem pensamentos em um caderno para que o dia não passe despercebido. Cada ação é uma declaração. Minha vida tem significado porque eu atribuo significado a ela, não porque outros reconhecem esse significado. Confúcio ensinava, o sentido da vida não está em viver com outros, mas em viver consigo mesmo, de forma que você possa olhar no espelho e respeitar quem vê. Relacionamentos são valiosos, mas não podem ser a fundação da identidade. Essa fundação deve vir de dentro. Este pilar demanda uma coragem específica, a coragem de acreditar que sua vida importa, mesmo quando nenhuma evidência externa confirma isso. Quando você não é mais economicamente produtivo, quando não é mais socialmente relevante, quando seu corpo falha, ainda assim encontrar razões internas para continuar se apresentando plenamente à vida. Negligenciar este pilar resulta na tragédia mais comum da velhice. Não morrer de doença física, mas de morte existencial prematura. A pessoa para de se importar consigo mesma porque internalizou o desinteresse que sente vindo do mundo. Para de se vestir bem, de comer adequadamente, de fazer coisas que dão prazer. Desiste de si mesma muito antes de o corpo desistir. Mas, quando este pilar está forte,
Algo extraordinário acontece. A pessoa descobre que liberdade autêntica não depende de circunstâncias externas. Ela age segundo princípios internos, porque isso é quem ela é, não porque espera recompensa ou reconhecimento. Confúcio dizia: esta é a autonomia moral em sua forma mais pura. Os ensinamentos confucianos nos oferecem uma metáfora poderosa. Imagine a vida como uma casa construída sobre fundações mistas, parte sobre rocha sólida, parte sobre areia. Na juventude e na meia-idade, você não percebe a diferença, porque tudo parece estável. As paredes estão de pé, o teto protege, tudo funciona. Mas a velhice é como uma tempestade inevitável que testa cada centímetro dessas fundações. As partes construídas sobre a areia, sua beleza física, sua produtividade econômica, seus papéis sociais, até seus relacionamentos, começam a afundar. A tempestade não tem piedade. Ela revela exatamente o que é sólido e o que era ilusão. Se você construiu sua identidade inteira sobre a areia, a casa desmorona e você, que sempre se definiu por essas estruturas externas, desmorona junto. Mas, se você investiu anos construindo pilares internos sobre rocha, autonomia, ordem interior, independência do julgamento alheio, fidelidade a si mesmo, essas estruturas não apenas resistem à tempestade. Elas se tornam mais visíveis, mais valiosas, mais essenciais. Confúcio ensinava: construa sobre rocha, não sobre areia. Construa sobre o eterno, não sobre o transitório. Outra analogia reveladora. Pense na maioria das pessoas como árvores com raízes superficiais e amplas. Na primavera e no verão da vida, quando há água abundante na superfície, essas raízes funcionam perfeitamente. A árvore cresce exuberante, produz frutos, parece saudável. Mas, quando chega o inverno existencial da velhice, quando as águas superficiais, os relacionamentos fáceis, a energia física e a relevância social secam, essas raízes rasas não alcançam mais nutrição. A árvore começa a murchar, não por falta de vida potencial, mas por falta de profundidade. Os 4 pilares confucianos são como raízes profundas. Primeiro pilar: a capacidade de estar só sem experimentar a solidão como miséria. Confúcio identificava este como o pilar fundamental. Aprender a habitar a própria companhia, não como exílio, mas como liberdade. Não se trata simplesmente de ficar sozinho. Trata-se de construir uma relação profunda consigo mesmo, que não depende de presença externa para ter valor. Confúcio ensinava: o sábio encontra prazer em si mesmo, o tolo busca prazer nos outros. Pessoas que não desenvolvem essa capacidade entram em colapso existencial quando os relacionamentos inevitavelmente se transformam ou terminam. Elas experimentam a solidão física como aniquilação, porque nunca aprenderam a distinguir entre estar só e estar perdido. A diferença é fundamental. Estar só pode ser a condição para a verdadeira liberdade interior, um espaço onde a consciência pode se desenvolver sem as distorções constantes da opinião alheia, das expectativas sociais e da necessidade de performance para uma audiência. Mas isso requer cultivo deliberado. Pense em alguém que passa décadas definindo seu valor através dos olhos dos outros, cada decisão filtrada pelo que vão pensar, cada emoção calibrada para a aprovação externa. Quando a velhice remove essa audiência, quando os filhos saem, quando o cônjuge morre, quando os colegas se aposentam, essa pessoa fica diante de um vazio aterrorizante, não porque está fisicamente só, mas porque nunca desenvolveu uma voz interior autêntica. O desenvolvimento deste pilar começa com práticas simples, mas profundas. Uma pessoa que, todas as noites, se senta sozinha com um livro e um chá, não fugindo da solidão, mas preenchendo-a deliberadamente com significado. Ela não espera que alguém valide sua experiência. O momento tem valor intrínseco, porque ela está presente para si mesma. Esta é a distinção crucial. Não se trata de rejeitar relacionamentos, mas de libertar-se da tirania deles. Quando você consegue encontrar paz na própria presença, os relacionamentos se transformam. Eles deixam de ser muletas existenciais e se tornam escolhas livres. Você se conecta com os outros não por desespero, mas por genuíno desejo de compartilhar, não por necessidade neurótica. A consequência de negligenciar este pilar é uma velhice em que cada momento sozinho vira tortura, em que a televisão funciona como anestesia contra o vazio interior,
e em que a ausência de outras pessoas revela a ausência, ainda mais aterrorizante, de um eu desenvolvido. Mas, quando bem construído, este pilar transforma a solidão em solitude, um espaço sagrado de autorreflexão e liberdade. Segundo pilar, ordem no cotidiano como fundação da ordem interior. Este pilar revela algo contraintuitivo. A estrutura externa do dia a dia não é apenas prática, é espiritual. A forma como organizamos nosso ambiente e nossa rotina reflete e molda o estado da consciência. Confúcio ensinava: aquele que não pode governar sua casa não pode governar a si mesmo. Ordem na vida cotidiana não significa obsessão por limpeza ou rigidez neurótica. Significa criar ritmo, estrutura e previsibilidade que libertem a mente para questões mais elevadas. Quando o caos domina o dia a dia, a consciência fica aprisionada lidando com a desordem. Não há energia restante para desenvolvimento moral ou contemplação. Considere um exemplo clássico. Uma pessoa vivendo em uma casa repleta de objetos desnecessários, roupas antigas, coisas quebradas que um dia serão consertadas. Cada objeto carrega peso. Memórias não processadas, decisões adiadas, apegos que impedem movimento para frente. O resultado é um ambiente que literalmente pesa no espírito. O apego ao passado, quando cristalizado em objetos materiais, torna-se prisão. Na velhice, quando o tempo restante se torna precioso e limitado, desperdiçar energia mental mantendo relação com coisas obsoletas é uma forma de traição contra si mesmo. Cada objeto desnecessário que mantemos é energia roubada do presente. A ordem vai além da organização física. Trata-se de criar estrutura temporal, rotinas que dão forma aos dias. Acordar em horário consistente. Ter rituais matinais que marquem a transição do sono para a vigília consciente. Estabelecer momentos para refeições, leitura e reflexão, não por rigidez, mas por liberdade. Aqui está o paradoxo que Confúcio percebeu. Estrutura não limita a liberdade, ela a possibilita. Quando não há estrutura, a mente vagueia caoticamente, refém de impulsos, distrações e ansiedades. Quando há ordem básica, a consciência fica livre para as questões que realmente importam. Uma pessoa que desenvolve este pilar na velhice mantém a casa organizada não por vaidade, mas como expressão de respeito próprio. Mantém uma rotina não por tédio, mas como fundação de dignidade, porque entende que casa organizada reflete mente ordenada, e mente ordenada é pré-requisito para uma vida moral autônoma. O homem superior organiza o externo para libertar o interno. Negligenciar este pilar resulta em um caos que se multiplica. Desordem externa cria confusão interna. Falta de estrutura temporal leva a dias que se dissolvem sem significado. E, na velhice, quando não há mais a estrutura imposta pelo trabalho ou pela família, a ausência de ordem autodeterminada pode resultar em colapso existencial, disfarçado na frase: não tenho mais nada para fazer. Terceiro pilar: indiferença ao julgamento alheio. Este é, talvez, o pilar mais difícil e mais libertador. Confúcio identifica aqui o teste definitivo da autonomia. Conseguir agir segundo princípios internos, mesmo quando o mundo inteiro discorda. Confúcio ensinava: o homem superior é firme em seus princípios, o homem inferior se curva à opinião da multidão. A dependência da opinião alheia é uma forma sutil, mas devastadora, de escravidão. Quando seu senso de valor depende de aprovação externa, você entrega o controle da sua paz interior a forças que não pode controlar. Cada crítica se torna ferida existencial. Cada desaprovação ameaça o próprio senso de identidade. Na juventude, essa dependência pode até funcionar, porque há energia para performar constantemente, ajustar a máscara social e buscar validação sem descanso. Mas a velhice expõe a insustentabilidade desse sistema. O corpo já não tem energia para performance constante. O mundo se importa cada vez menos com a sua aprovação. E você fica diante da verdade. Passou a vida inteira sendo escravo de juízes que nem se importavam de fato. Aqui, Confúcio é radical. Você deve aprender a dizer não às opiniões alheias para preservar a integridade moral. Isso não significa arrogância ou indiferença cruel. Significa desenvolver uma bússola interna tão forte que as opiniões externas, mesmo quando ouvidas, não desviem seu curso.
As opiniões dos outros são, muitas vezes, projeções de seus próprios medos, não reflexos da verdade. Quando você compreende isso de forma visceral, a necessidade de aprovação externa começa a se dissolver. Este pilar requer prática deliberada. Comece com decisões pequenas, em que você age segundo o seu próprio julgamento, mesmo sabendo que alguns desaprovarão. Usar uma roupa que você ama, mas que não é apropriada para sua idade. Perseguir um hobby que outros consideram perda de tempo. Expressar uma opinião que vai contra o consenso do grupo. Cada ato de autonomia fortalece o pilar. E, na velhice, quando os outros já não dependem tanto de você, quando o seu papel social diminui, este pilar se torna salvação. Porque você descobre algo que a maioria nunca descobre. O respeito mais profundo vem de aceitar, em silêncio, a si mesmo. Você as cultiva descendo até fontes que nunca secam. As fontes interiores de significado, autonomia e integridade. Quando as águas superficiais inevitavelmente desaparecem, essas raízes profundas garantem que você continua não apenas sobrevivendo, mas florescendo de formas que árvores de raízes rasas nunca conhecerão. Alguns podem pensar, isso soa muito filosófico, muito abstrato. Como isso ajuda com problemas reais da velhice? Solidão, doença, limitações físicas. A resposta que emerge dos ensinamentos confucianos é direta. Esses pilares não eliminam os desafios externos da velhice, mas transformam completamente sua relação com eles. Uma pessoa com autonomia interior desenvolvida vivencia a solidão física de forma radicalmente diferente de alguém dependente de validação externa. A primeira encontra, na solidão, espaço para contemplação. A segunda encontra um vazio aterrorizante. Outros dirão, mas focar tanto em si mesmo não é egoísta. Não deveríamos focar em servir aos outros. Confúcio aqui é sutil, mas crucial. Você não pode genuinamente servir aos outros enquanto estiver desesperadamente dependente deles para seu próprio senso de valor. Isso não é generosidade, é transação neurótica. Eu te ajudo para que você me valide. A verdadeira liberdade de servir só vem quando você já está completo em si mesmo. Mas isso parece exigir força sobre-humana. E se eu simplesmente não consigo ser tão independente emocionalmente? Aqui os ensinamentos confucianos oferecem conforto. Esses pilares não são construídos instantaneamente. Eles são cultivados ao longo de décadas, por meio de práticas pequenas, mas consistentes. Cada momento em que você escolhe sua própria integridade, em vez da aprovação alheia, fortalece o pilar. Cada dia em que você cria significado interno fortalece a autonomia. E quanto às pessoas que realmente não têm ninguém? Isso não é apenas romantizar o abandono. A distinção é crítica. Estar só por escolha consciente, tendo desenvolvido capacidade de autonomia, é completamente diferente de isolamento forçado, sem recursos internos. Confúcio não glorifica a solidão. Ele garante que, quando ela inevitavelmente chegar, e, na velhice, sempre chega em alguma medida, você não seja destruído por ela. Exercício 1. Cultivando a capacidade de estar só. Comece com encontros consigo mesmo, deliberados. Reserve 30 minutos diários em que você esteja completamente sozinho, sem telefone, sem televisão, sem distrações. Inicialmente, isso será desconfortável. Observe esse desconforto sem julgamento. Pergunte-se, por que temo a minha própria companhia? Use esse tempo para práticas que cultivem presença interior. Leitura reflexiva, escrita de diário, contemplação silenciosa. O objetivo não é a produtividade, mas desenvolver a capacidade de habitar o próprio ser, sem fuga ou anestesia. Confúcio dizia, gradualmente, você descobrirá que esses momentos deixam de ser tortura e se tornam refúgio. Exercício 2. Criando ordem confuciana. Escolha uma área da sua vida que está em caos. Pode ser um armário, uma gaveta, um projeto inacabado. Dedique-se a organizá-la completamente, mas faça isso como prática espiritual, não apenas como tarefa doméstica. Enquanto organiza, pergunte-se, este objeto, este compromisso, ainda serve a quem eu sou agora? Ou é um peso do passado? Pratique o desapego deliberado. Para cada 3 objetos que você guarda, force-se a liberar um. Observe a resistência emocional que surge. Esse é o apego que precisa ser transcendido.
Quando você consegue soltar o passado materializado em objetos, fortalece a capacidade de viver plenamente no presente. Estabeleça também rituais diários, simples, mas consistentes. Horário para acordar, uma sequência matinal específica, um momento de refeição consciente. Confúcio ensinava isso não por rigidez, mas porque a estrutura externa cria espaço para a liberdade interior. Exercício 3. Desenvolvendo indiferença ao julgamento alheio. Pratique pequenas rebeliões contra expectativas sociais. Use a roupa que você ama, mas que outros consideram inapropriada. Expresse uma opinião que você sabe que será impopular. Recuse um convite para um evento do qual você genuinamente não quer participar, sem inventar desculpas elaboradas. Mantenha um diário dessas experiências. Note quantas vezes você modificou seu comportamento antecipando desaprovação. Quantas vezes a desaprovação real foi menos severa do que a imaginada. Como você se sentiu quando agiu segundo seus princípios, apesar da pressão externa. Gradualmente, aumente a dose. A prática não é cultivar arrogância, mas desenvolver uma bússola moral interna tão forte que opiniões externas, embora ouvidas, não desviem seu curso. Exercício 4. Praticando fidelidade a si mesmo. Identifique 3 ações diárias que você faz exclusivamente para si mesmo. Não por produtividade, não para impressionar outros, mas porque dignificam sua própria experiência de estar vivo. Podem ser gestos pequenos, um café preparado cuidadosamente, 5 minutos observando a natureza, uma página de livro lida com atenção total. O crucial é a intenção. Você está fazendo isso porque sua vida importa para você. Está declarando, por meio de ações concretas, que sua experiência tem valor intrínseco, não derivado de reconhecimento externo. Mantenha registro dessas práticas. Nos dias difíceis, quando o mundo parecer indiferente à sua existência, você terá evidência concreta de que você não é indiferente à sua própria vida. Confúcio dizia, essa é a essência da autonomia moral. Aqueles que têm coragem de construir esses 4 pilares confucianos descobrem algo que transforma completamente a experiência da velhice. Liberdade autêntica não é a ausência de limitações externas, mas a presença de uma estrutura interior tão sólida que circunstâncias externas perdem o poder de definir seu valor existencial. A velhice se torna não declínio, mas revelação. Quando as máscaras sociais caem, quando os papéis performáticos terminam, quando o corpo deixa de obedecer às fantasias da mente, o que resta para a maioria é apenas um vazio aterrorizante. Mas, para aqueles que cultivaram autonomia interior, o que resta é o essencial, um self autêntico, uma consciência moral desenvolvida, uma liberdade que nunca dependeu de juventude, beleza, produtividade ou aprovação alheia. Pense no contraste. 2 pessoas chegam aos 75 anos. Ambas perderam o cônjuge. Ambas têm limitações físicas. Ambas vivem relativamente sozinhas. A primeira desmorona porque construiu a identidade inteira sobre estruturas externas agora dissolvidas. Ela se vê como vítima do tempo, abandonada pela vida, esperando apenas o fim. A segunda, que passou décadas cultivando os pilares confucianos, vivencia a mesma situação externa de forma radicalmente diferente. A solidão física é espaço para contemplação profunda. As limitações físicas não diminuem o senso de valor, porque esse valor nunca dependeu de performance corporal. A ausência de audiência externa não cria vazio, porque há um diálogo rico com a própria consciência moral. Essa pessoa lê não para impressionar ninguém, mas porque ideias importam. Mantém a casa organizada não pela expectativa de visitas, mas como expressão de autorrespeito. Faz refeições cuidadosas não para fotos em rede social, mas porque o ato de nutrir-se dignamente é uma afirmação. Minha vida tem significado porque eu atribuo significado a ela. Confúcio nos confronta com uma verdade essencial. O sentido da existência não reside em viver com outros, mas em viver consigo mesmo, de modo que você possa olhar no espelho e respeitar profundamente quem vê. Relacionamentos enriquecem a existência, mas não podem ser sua fundação. Essa fundação deve vir de dentro. A segunda metade da vida, especialmente a velhice, não trata de repetir os padrões da primeira, mas de integração, aprofundamento moral e descoberta da autonomia, algo que era impossível quando a identidade estava amarrada a papéis sociais e à validação externa.
Trata-se de tornar-se finalmente livre, não das circunstâncias, mas da dependência em relação a elas. E é aí que reside o mais belo dos paradoxos. Aqueles que têm coragem de desenvolver esses pilares confucianos descobrem que a velhice, frequentemente temida como perda, pode ser a fase de maior liberdade que experimentarão. Porque, talvez pela primeira vez, estão vivendo segundo princípios internos e não comandos externos. Pela primeira vez, são verdadeiramente autônomos. Pela primeira vez, são genuinamente livres. Como disse Confúcio, aos 70 anos, podia seguir meu coração sem transgredir o que é correto. Liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de agir segundo leis próprias. Aqueles que fortalecem esses 4 pilares alcançam a liberdade que se torna a fundação inabalável de suas vidas. Aqueles que falham, no entanto, podem acabar com uma existência marcada por um espaço vazio, preenchido apenas por caos e ressentimento. A velhice, portanto, não é um fim, mas o teste definitivo de quão profundamente alguém construiu sua autonomia interior. E, para aqueles que passam nesse teste, não há derrota, apenas dignidade crescente. Esses insights confucianos sobre liberdade interior e autonomia ressoaram com você? Qual dos 4 pilares você sente que mais precisa fortalecer em sua própria vida? Você já vivenciou momentos em que a autonomia interior fez uma diferença crucial? Ou conhece alguém que personifica essa liberdade confuciana na velhice? Experiências e reflexões como essas podem iluminar o caminho de outros que buscam a mesma sabedoria. A autonomia interior não se desenvolve instantaneamente. Ela exige cultivo ao longo dos anos. Começar essa jornada hoje pode ser o presente mais valioso que você oferece a si mesmo. Sabedoria confuciana para envelhecer com dignidade e liberdade interior.